Fala galera, tudo bem? Coletivo Utopia Brasileira, muito boa noite para você que está nos acompanhando pelo nosso Instagram, para você que está acompanhando por qualquer outra das nossas mídias, pelo YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite para você, certo? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje é dia 2 de julho, quarta-feira, e é um prazer retornar a esse canal para poder conversar com você. E hoje a gente tem um quadro novo, que é o quadro, é a série Atualidades, onde nós vamos discutir algum fato relevante e que esteja acontecendo neste período em que nós estamos gravando, né? Lembrando que você pode participar do nosso bate-papo através do nosso Instagram, que é o @utopia.brasileira, e também pelo nosso canal Utopia Brasileira no YouTube, né? E hoje nós vamos falar de água. A água que é considerada um bem essencial pela humanidade e um produto precioso para as populações de todo o planeta. E o Brasil é o país com as maiores reservas de água, as reservas mais abundantes. Aproximadamente 17% de toda a água potável na Terra está no Brasil, tanto nos lençóis que estão à vista quanto nos aquíferos, né? E o que deveria ser tratado como um patrimônio do nosso povo, ele está sendo entregue de mão beijada para iniciativa privada e grandes grupos internacionais que irão dificultar ainda mais o acesso de nossa tão sofrida população ao que por direito já deveria ser dela, né? E a gente convidou aqui hoje um amigo, né? Um companheiro de luta, um cara que é importantíssimo, que é o Ari Girota. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, Ari. Uma boa noite para você. Muito bom te rever, Ari. Boa noite, Edro, companheiro aí de luta. Boa noite a todos que nos assistem aí. Espero que a gente tenha uma live aí de uma troca de ideias sobre essa questão tão relevante, eu diria tão essencial para a nossa vida, que são os recursos hídricos. E que eu puder colaborar com vocês é uma honra. Com certeza, o Ari, ele é funcionário da SEDAI, né, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, trabalhador operacional, e é presidente do Sindiágua, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos de Niterói e região. A gente está com um pouquinho de problema técnico para seguir a live, mas a gente vai ajustando isso conforme o tempo, tá certo? Ari, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você pode fazer uma avaliação para a gente, por favor, desse projeto de lei 4162 de 2019, que é de autoria do Poder Executivo? Por que esse projeto ele é tão perigoso para o povo brasileiro, esse projeto que foi aprovado na Câmara? Olha, Adiado, esse projeto ele é muito ruim porque ele altera o marco legal do saneamento, que já existe, que é a Lei 11.445 de 2007, que foi construído a várias mãos, ou seja, não só políticos, mas a sociedade civil organizada, universidades, movimentos sociais, sindicatos, de trabalhadores e sindicatos patronais, né? A indústria da construção civil esteve representada na concepção do marco que estava valendo até a aprovação de sua alteração. E a lei anterior, ela já trazia consigo a previsão da exploração, o espaço para que a iniciativa privada pudesse atuar. Tanto é que nós temos já há 15, 20 anos aí, a atuação de empresas privadas em municípios Brasil afora, aproximadamente 300 municípios Brasil afora, nós temos a iniciativa privada atuando. Aqui no Rio de Janeiro, como exemplo principal, nós temos a região dos lagos, onde nós temos o Grupo Águas do Brasil operando em Araruama, e o Grupo Aegea operando em Cabo Frio. Temos na região serrana também. Então, a desculpa principal que eles usavam, que eles não tinham segurança jurídica para atuar na prestação de serviço de saneamento e que, portanto, eles precisavam aprovar essa nova lei,
ela se perde na própria história, na realidade que nós temos. O que eles queriam com esta nova lei? Eles, na verdade, queriam transferir o monopólio natural, ou seja, a titularidade do serviço de água no Brasil, transferindo para a iniciativa privada. Esse projeto ele é muito ruim para a população brasileira, porque ele, em última análise, ele favorece diretamente os grandes grupos privados para que esses assumam sozinho todos os sistemas de água, esgotamento sanitário. E o principal, que ninguém falou, tem já um segundo projeto tramitando no Senado Federal, também capitaneado pelo senador que capitaneou esse projeto, o Tasso Gereissati, que vai criar o mercado das águas, que é algo que a gente não tem dimensão ainda do que será. Mas veja, você tem um projeto que permite que as empresas privadas assumam todos os sistemas de água e esgotamento sanitário pelo Brasil. Você tem agora uma nova lei, capitaneada pelo mesmo senador, que vai criar um mercado de águas, que vai criar normas para a exploração de aquíferos, de fontes minerais, enfim. Eles vão entregar na mão dessas aves de rapina, dessas hienas, né, todo o controle da água, né? Uma coisa, para além de essencial à vida, é uma coisa estratégica, uma questão de segurança nacional. E quem está capitaneando isso aí é o senador Tasso Gereissati, talvez o maior acionista representante da Coca-Cola no Brasil. Então, isso não é qualquer coisa, eles têm trabalhado muito e nós seguimos aí na resistência. Eles não ganharam o jogo ainda, mas se a população não despertar deste marasmo, deste pesadelo que estamos vivendo aí, e entender que a questão de água é uma questão de sobrevivência, de essencialidade, os próximos anos que se avizinham talvez possam ser mais trágicos do que nós vivemos hoje, a exemplo do Chile, a exemplo de Cochabamba na Bolívia, e a exemplo da própria Europa e América do Norte, onde as cidades já reestatizaram os seus serviços exatamente porque a fórmula de privatização da água e do saneamento não deu certo. Pois é, eu queria voltar nesse papo aí depois, mas deixa eu trazer primeiro a conversa sobre a distribuição, né, de água no Brasil, que é importante a gente falar sobre isso, né, que o Brasil tem sérios problemas de distribuição, mesmo tendo as maiores reservas de água do planeta. E isso se agrava ainda mais quando a gente fala das periferias e das comunidades carentes, né? Fica a possibilidade de privatização desses serviços que está dentro da PL, esse abismo na distribuição ele tende a aumentar ainda mais porque os grupos operam sob a lógica do lucro. Quais podem ser os principais impactos para a população da participação do setor privado nesse fornecimento de água? De imediato, se as pessoas fizerem uma breve pesquisa na internet, aqui no Rio de Janeiro, e forem comparar a questão das tarifas cobradas pelas empresas privadas, que nós já temos, as empresas que eu mencionei anteriormente, e as tarifas da SEDAI, que é uma empresa pública, em média, a tarifa deles é 40% a 60% mais alta que a da SEDAI. Então, não tem fórmula mágica, né? Privatizou, a primeira coisa que acontece é o aumento da tarifa. Nós temos ouvido aí muito aí na mídia alguns representantes das empresas privadas dando declarações, até porque eles estão com um interesse muito grande em privatizar a SEDAI. Não, se privatizar, a gente não vai aumentar a tarifa. Só que ele não vai aumentar a tarifa até a metade da página 1. E quando chega na metade da página 1 da história, ele usa uma expressão que é corriqueira no meio empresarial, que é a garantia do equilíbrio econômico da empresa. Quando você ouve esse argumento vindo do empresário, ele está dizendo o seguinte, que ele, para manter a lucratividade almejada, ele tem alguns caminhos a percorrer. Um é aumentando tarifa. Dois é deixando de investir no sistema.
3 é precarizando as relações de trabalho. Quando eu falo precarizar relações de trabalho, para as pessoas entenderem, é pagar salários cada vez mais baixos, aumentar a carga de trabalho dos trabalhadores e, com isso, colocar em risco todo um sistema pensado para atender a população. Repito, água é uma questão de vida, de saúde e também estratégica. Então, não tem como você precarizar nesse ponto. Nós tivemos agora, mês passado, por conta da pandemia, né? E por conta da diminuição da arrecadação alegada pela empresa privada, uma das empresas privadas que atende a região dos lagos, numa única semana demitiu 50 trabalhadores. 50 pais de famílias que trabalhavam no sistema de produção de água de uma das empresas privadas foram demitidos. Por quê? Porque eles não estavam arrecadando. Então, essa é a diferença entre você ter uma empresa pública e uma empresa privada. Porque a empresa pública, como a SEDAI, por exemplo, o compromisso dela é em atender a população. Aí vai ter aquela pessoa que vai falar assim, poxa, mas a SEDAI tem um problema aqui, um problema acolá. Qual a grande empresa que não tem problemas? Agora, entre a empresa pública ter problema e a população exigir o seu direito, né, para que a empresa resolva os problemas e melhore a sua qualidade de atendimento, tem muita diferença entre a população permitir que ela seja privatizada. Então, assim, a SEDAI, em plena pandemia, ela não demitiu ninguém. A SEDAI, em plena pandemia, ela seguiu atendendo as populações e, principalmente, reparando até alguns erros que tínhamos, como, por exemplo, o fornecimento de água em comunidades que não tinha água regularmente e agora passaram a ter. A instalação de cisternas, ainda que emergencialmente, mas é a SEDAI que está colocando lá. Se você for pesquisar essas empresas privadas, que na lógica privada, a lógica dela é unicamente financeira, nenhuma delas fez alguma política nesse sentido. Nenhuma delas acatou a política de isenção de tarifas ou de prorrogação de prazo de tarifas. Todas elas fizeram campanhas para que os seus usuários dos serviços pagassem as contas em dia. E quando começaram a ter o processo de inadimplência, começaram a demitir trabalhador. Então, essa é uma diferença que não é qualquer coisa, que a população tem que entender e tem que buscar reivindicar como direito. A gente vê o exemplo do que acontece no Rio de Janeiro com o fornecimento de energia elétrica, né? As duas empresas de fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro, tanto a Light quanto a Enel, elas são privatizadas, né? Geradas de privatizações de duas empresas públicas. E a tarifa da Light, ela é uma das mais caras do Brasil. A tarifa da Light, ela é muito cara. E essas empresas, a Light, tanto a Light quanto a Enel, eu não lembro se fez isso, mas a Light com certeza fez, na época que a Alerj aprovou a interrupção dos cortes por conta da inadimplência na pandemia do coronavírus, a Light entrou na justiça contra isso. Né? E em relação ao que você falou também da questão de ter que mostrar o lucro da empresa e tal, a SEDAI, ela já gera lucro para o estado do Rio de Janeiro. Tem problemas? Como você falou, tem problemas, mas os problemas que a SEDAI tem muito a ver com falta de investimentos historicamente que eram necessários e que não foram feitos. Um exemplo foi aquele do caso da Geosmina no sistema Guandu, que já deveriam ter feito os investimentos desde o ano de 2010, 2011, não foi feito. O problema estourou agora, né? Você me permite aí, você me propicia esclarecer essa questão da Geosmina, ótimo, que é muito, eu tenho sido muito questionado, eu tenho visto muitas afirmações sobre o tema que não condizem. Primeiro, vamos lá. Os investimentos no Guandu têm sido realizados. O que não foi feito, que em termos
de solucionar o problema naquela região é que o saneamento ambiental do entorno da bacia do Guandu, ou seja, o tratamento de esgotos, né, daqueles municípios, Belfor Roxo, Queimados, Nova Iguaçu, enfim, que compõe o Distrito Industrial de Queimados, ele não foi realizado. Não havia fiscalização. Então, veja, é um conjunto de fatores que as pessoas precisam entender que culminaram com a situação da geosmina, que tem esses fatores estruturais e naturais e tem outros fatores internos que eu vou falar ao final. Mas, primeiro, nós não temos planejamento por parte dos órgãos municipais, das prefeituras. O INEA, que é o responsável pelo meio ambiente, pela fiscalização das indústrias do entorno, e responsável pela questão dos rios, dos córregos e das lagoas, não estava atuando. Tanto é que vocês viram, todo mundo viu, o INEA veio de peso quando teve o episódio da geosmina. Ele veio primeiro na SEDAI, viu que o problema não era da SEDAI, aí teve que atuar no entorno. Porque, eu afirmo aqui, sem medo de errar, o tratamento dado, oferecido, empregado pela SEDAI na ETA Guandu é o melhor do mundo, né? Não à toa, o Mário Moscatelli, que é um ambientalista famoso, que dá entrevista na Globo, enfim, que é um crítico ferrenho da SEDAI por suas contradições, ele já, em 2018, ele deu uma declaração, se não me engano, foi para a Veja, um desses órgãos de imprensa aí, falando que ele parabenizava a SEDAI por transformar aquele caldo de esgoto que chega na ETA Guandu na água potável que atende mais de 11 milhões de pessoas. Não à toa, o Rio de Janeiro, a SEDAI, durante a Copa do Mundo, recebeu certificação internacional e durante os Jogos Olímpicos também. Então, a qualidade da água da SEDAI ela foi atestada internacionalmente. Mas voltando ao episódio da geosmina. Periodicamente, principalmente na época de verão, de chuvas, enfim, e com a contribuição de esgotos, você tem a proliferação de algas na região. Sim. E tem um protocolo a ser seguido, estabelecido pelo Comitê de Bacia do Guandu, né? Um protocolo que não foi a SEDAI que criou, foram engenheiros sanitaristas, biólogos, todo o pessoal que compõe o Comitê de Bacia do Guandu, para, em caso de aparecimento de alguma substância, no caso da geosmina, que é um componente biológico ali da natureza, resultado da poluição ambiental, tem um protocolo a ser seguido na ETA Guandu, para evitar que esses componentes entrem pela estação adentro e dificultem o tratamento, que foi o que aconteceu, que deu como resultado, ainda que tratada a água, veio o gosto de terra, o cheiro de terra, que não deveria ter, pelas questões técnicas já determinadas pela Agência Nacional de Saúde, pela Vigilância Sanitária, que é água sem cheiro, sem cor e sem gosto, né? Mas, enfim, esse protocolo ele não foi respeitado pelo ex-presidente da SEDAI, que eu posso falar o nome aqui sem o menor problema, que era o então Hélio Cabral, né? Que havia sido nomeado pelo Witzel, e nós não tínhamos como provar na época, mas hoje está estampado nas folhas de jornais, ele veio para desmontar a SEDAI. E ao longo do ano de gestão dele, ele demitiu de cara 50 engenheiros de longa data de carreira da empresa, dentre esses 4 eram responsáveis pela qualidade da água produzida no Guandu, né? E repito, os técnicos que lá estavam eram competentes, mas o senhor Hélio Cabral, ele implementou uma administração impositiva na qual considerar os aspectos técnicos, né, as opiniões técnicas, era o que menos acontecia, né? E, portanto, nós tivemos aquele incidente, que eu classifico como incidente, por uma escolha dele, né? E, com isso, a população sofreu por um mês inteiro, foi em 2019, a questão da geosmina, que, na nossa avaliação, foi intencional, pensada milimetricamente. Por quê?
eles precisavam encontrar um motivo para fazer com que a população do Rio de Janeiro concordasse com a privatização. E esse foi. Eles colocaram em risco 11 milhões de pessoas, porque poderia ter dado tudo errado, poderia ter passado além da geosmina algo pior. Então, essas pessoas que geriram a empresa por indicação do governador, né, do governo estadual, conduziram a empresa à mídia numa posição muito delicada, que agora nós estamos recuperando. Mas por que eu falo que eu vou dialogar com o momento atual? Esse senhor, Hélio Cabral, foi demitido, porque não teve como se sustentar no cargo, mas ao invés de cair, como a gente fala, para baixo, ele caiu para cima. Ele foi assessorar o governo do estado, ele foi para o Palácio Guanabara. E hoje, esse senhor Hélio Cabral, ele integra a Câmara Metropolitana, que é um espaço, né, na estrutura estatal, que congrega os municípios do entorno da Baía de Guanabara, os 13 municípios da Baixada e mais outros municípios, como Petrópolis, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Ao todo, se não me engano, são 22 municípios na Câmara Metropolitana. E ele está integrando, representando nada mais, nada menos do que um empresariado no Conselho Deliberativo. Ou seja, ele sai de uma empresa pública que atendia ao público e vai tomar decisões defendendo o interesse das empresas privadas. Então, quando ele ocupa isso, tem um mês que nós descobrimos isso, é a prova de que quando ele estava aqui no Estado, ele não estava aqui defendendo o interesse social e coletivo. De forma ele já estava numa perspectiva diferenciada. Então, esse foi o caso da geosmina. Hoje as pessoas voltaram a tomar banho sem pensar duas vezes, voltaram a usar a água da SEDAI, mas é claro, depois de um mês massificando que a água estava ruim, estava com problemas, né? A gente vai demorar um pouco a recuperar mais uma vez a confiança da população. Mas a gente está na luta para que isso aconteça o mais breve possível. Sim, foi muito importante você poder esclarecer para a gente esse tipo de coisa, já que esse panorama que você trouxe para a gente agora aqui, ele dificilmente ele vai chegar explicado dessa forma pela grande mídia, né? Eu queria falar com você também, tem a ver com essa questão do o porquê houve o caso da geosmina, também tem a ver com a explicação que você deu também, que é a questão do tratamento de esgotos, né? Que é outra parte do seu trabalho, e ele é um problema crônico de saúde pública no Brasil, né? O Sim. caso da geosmina prova isso, né? Segundo dados da PNAD do IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do ano de 2018, 1/3 das casas brasileiras ela não tem nenhuma rede de coleta de esgotos, e essa diferença se transforma num abismo quando é feita uma comparação entre os grandes centros urbanos e as cidades de menor porte, né? O quadro atual, ele pode piorar com a entrada em vigor do Marco Legal de Saneamento, esse marco que foi aprovado? Eu não tenho dúvida disso. Veja, a aprovação do Marco Legal, como eu falei anteriormente, ela não se deu para que as empresas privadas pudessem participar, porque elas já podiam participar de várias maneiras na operação dos serviços. Ela se deu apenas para que eles tenham a titularidade absoluta da operação de sistemas. Nós temos um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Quem conhece ali a área, aquela famosa área da AP5, né? A AP5 é aquela área que vai de Deodoro até Pedra de Guaratiba, liberando a Avenida Brasil. Vila Kennedy, Magalhães Bastos, Realengo, enfim, até Pedra de Guaratiba, até próximo à antiga Casa da Moeda, lá em Itaguaí. Essa área ela foi concedida pelo município do Rio de Janeiro à iniciativa privada, ou seja, dentro do estado do Rio, do município do Rio, nós temos uma área privatizada. E ela é operada pela, hoje, se eu não me engano, o nome é Mais Saneamento, já teve outros nomes, enfim. E, pasmem, no contrato, né, que foi assinado entre a prefeitura e a empresa, lá na letra miúda, não prevê que ela expandiria os sistemas para as comunidades. As comunidades, as periferias,
continuariam sob responsabilidade da prefeitura, ou seja, nem a SEDAI, nem o privado e nem ninguém, porque a prefeitura não tem estrutura para fazer isso. Então, o privado, ele quer sempre a parte lucrativa do processo, ele quer o que está pronto. Para as pessoas entenderem, essa área que foi privatizada, teve algumas melhoras? Teve, não podemos ser injustos, nós estamos aqui para cometer injustiças. No entanto, o sistema estava praticamente todo instalado. A SEDAI deixou prontos ali estação de Deodoro, estação de Vila Kennedy, estação de Palmares, estação de Coqueiros, estação de Pedra de Guaratiba, enfim, tem mais 2 ou 3 que eu não me recordo o nome, mas você tinha um sistema pronto. Então, o cara assume aquele sistema operando e faz algumas ampliações com o nosso dinheiro e com a aplicação da tarifa, que aí entra naquela questão do equilíbrio econômico-financeiro. Então, eu não tenho a menor dúvida que o empresário, por mais que se fale, mas a gente vai amarrar o contrato, porque a narrativa deles é essa, não, a gente vai fazer um contrato. Só que o cara faz o contrato, ano após ano, eles vão sofrendo, recebendo aditivos contratuais. Não invariavelmente, se todos tentarem conferir os vários contratos que nós temos por aí, vem lá o argumento do equilíbrio econômico-financeiro que pode justificar o aumento da tarifa e, quando impossibilitar de aumento da tarifa, justifica o não investimento para a realização dos serviços. Então, se você tem hoje, no Rio de Janeiro, em particular, uma empresa do porte da SEDAI, que tem arrecadação que em 2019 chegou a 1,022 bilhões de resultados, de lucro, né? E por ser uma empresa pública, esse dinheiro tem que ser reinvestido nos sistemas, nós temos que ter políticas de Estado de saneamento básico. Ou seja, independente de quem esteja sentado na cadeira do governo, seja estadual ou municipal, a SEDAI tem que ter um planejamento estratégico para atender a população do Rio de Janeiro e dos municípios aos quais ela presta serviço. E, com isso, reparar uma situação que é a questão que você mencionou do esgoto. Porque, realmente, o esgotamento sanitário ele é uma questão que as pessoas, culturalmente, se acostumaram a não ter. Você vê a pessoa gritando quando acaba a água. A Josmina foi um exemplo clássico, né? Mas o esgoto, a pessoa meio que naturalizou, é uma coisa meio que histórica, né? Lá do Brasil Colônia, a gente jogava os nossos esgotos aonde? Nos mares e nos rios, né? Então, hoje, é importante, primeiro, que os companheiros, as pessoas entendam isso e exijam, porque o esgotamento sanitário também é uma competência municipal. A SEDAI, ela pode e deve prestar o serviço, mas para que isso aconteça, é necessário que você, prefeito, faça um convênio comigo, SEDAI. E aí estabeleça metas, compromissos, o contrato de programa, enfim. Isso tudo está correndo um risco de acabar com esse PL 4162 que foi aprovado em Brasília, que prevê o fim dessa possibilidade da SEDAI, enquanto ente estatal, celebrar um convênio, um contrato de programa direto com você, prefeito da cidade. Ari, esse nome é até bonito, Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil, né? Mas, na sua avaliação, é necessário mesmo que se mude o atual modelo de regulação de serviços, esse marco legal que foi elaborado com a participação de vários atores, sociedade civil, trabalhadores, no ano de 2007. É necessário mudar? Tem alguma coisa para ser mudado? Na sua opinião, na opinião dos trabalhadores, o que precisa ser mudado em relação a isso? Na verdade, mudar não precisa não, ele só precisava ser aplicado na íntegra. Por exemplo, uma coisa que nunca foi utilizada, e aí passa pela questão do interesse dos governos. Ele preconiza, se não me engano, no artigo 13, se não me falha a memória, artigo 13, inciso 4 ou 5, o controle social, a participação social. Daqueles que nos assistem, você da sua realidade, que você conhece até no seu trabalho de imprensa, quantas pessoas você já ouviu dizer que participaram das decisões relacionadas ao planejamento do saneamento básico no seu município?
seja ele na Baixada, no Leste Fluminense, seja na empresa SEDAI. Não lembro de ter ouvido. Não lembro de ter ouvido. No máximo que você veio, e eu participei uma época, é uma pesquisa. É uma pesquisa feita pela Secretaria de Saneamento. No caso, eu participei na Baixada Fluminense, se não me engano, foi no município de Queimados, à época, que a Prefeitura elaborou, junto com a Secretaria Estadual de Ambiente, né? SEA na época, uma pesquisa para saber se as pessoas tinham água, não tinham, se passava esgoto, se não passava, o que você acha que precisa fazer, mas uma coisa muito incipiente, né? Então, assim, se a 11445 fosse mantida e aplicada na sua integralidade, você teria uma lei eficaz, né, que garantiria direitos para a população, que garantiria uma política de saneamento que possibilitaria efetivamente a universalização, né, e com condições para que as empresas públicas, não só a SEDAI, mas Brasil afora, pudessem exercer o seu papel. Nós temos exemplos muito positivos Brasil afora, Bahia, na Embasa, a Cagepa, na Paraíba, a Caesb em Brasília, a Sanepar, no Paraná, a própria, me fugiu o nome do Rio Grande do Sul, Corsan, no Rio Grande do Sul, né? Agora, infelizmente, é uma questão que afeta a todos também, né? As empresas municipais, temos serviços municipais que funcionam muito bem, a questão da política. Se você não tem uma política de Estado, assim como a educação tem que ter, você fica meio que ao sabor do político que está ocupando a cadeira do executivo. É isso. Entendido. Agora, voltando naquele papo que a gente estava falando há algum tempo atrás, sobre alguns países da Europa, algumas cidades da Europa estarem reestatizando os seus sistemas de fornecimento de água, de esgotamento sanitário, né? Esses países nos anos 80 e 90, eles privatizaram as suas empresas de água, tiveram sérios problemas e estão voltando atrás. Vendo esses exemplos, dá para a gente dizer que o modelo proposto pelo atual PL, pelo PL que foi aprovado, ele está fadado ao fracasso? No médio e longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E, infelizmente, se nós não conseguirmos ainda nas batalhas jurídicas que nós vamos travar no STF, não obtivermos aí um mínimo de bom senso por parte dos ministros do STF, quem vai sofrer vai ser a população mais pobre, mais periférica, que como agora na pandemia, que mais depende do acesso à água e não vai ter esse acesso, porque a lógica privada é única. Pagou, tem o serviço, não pagou, corta o serviço. E a água, pela sua característica, né, o saneamento básico, mas a água em particular, ela não pode estar sujeita a regras de mercado. A água, talvez não, sem medo de errar, é o único item da nossa cesta de serviço, da nossa cesta básica, que é imprescindível para a nossa existência. A água está na nossa existência física, emocional, na nossa vida, assim como está também e principalmente para a indústria. Tasso Gereissati não propõe um projeto desse à toa. Para cada litro de Coca-Cola produzido, são quase 4 litros de águas utilizados. Então, ele detendo o controle desta água, ele obviamente vai manter a lucratividade dele na indústria de vazamentos de refrigerantes, enfim, bebidas, e vai socializar o prejuízo no preço da água para quem? Para os pequenos usuários. Nós tivemos um problema como esse, da questão de pagamento de grandes usuários, em São Paulo, no colapso hídrico. Em São Paulo, a Sabesp, não sei se todos sabem, ela é uma empresa de capital aberto. Ainda é estatal, porque parte das ações está no controle do Estado. Mas ela abriu o capital. E na abertura de capital, os acionistas privados, investidores, é que determinam o que vai acontecer com a empresa.
Então, em pleno colapso hídrico em São Paulo, onde teve até disputa pela exploração do Paraíba do Sul, não sei se você lembra disso, Sim. os acionistas da Sabesp precisavam manter a sua rentabilidade. O que é que aconteceu? Eles tinham um contrato que até hoje não foi trazido às claras, mas que era chamado contrato de demanda firme. Quanto mais você gastava, mais desconto você tinha. E você e eu, que somos usuários comuns, tínhamos mantido nossa tarifa. Então, proporcionalmente falando, um shopping center pagava menos pela água consumida do que o seu vizinho, morador de uma casa ao lado. Então, essa lógica do privado, ela não atende aos interesses sociais e coletivos. E é por isso que a gente é terminantemente contra essa entrega, contra esse projeto que, infelizmente, foi aprovado nesse momento, mas a gente continua aí na luta, né? Contra... relação completamente desigual. Isso, entendeu? É isso. Tá, certo. Para a gente fechar o nosso papo, Ari, o que os trabalhadores e a população podem fazer para reverter a aprovação desse PL e garantir que o fornecimento de água e a coleta de esgoto sejam direitos de todo cidadão brasileiro, como deve ser? Bem, primeira coisa é tentar disseminar, né? Hoje está tudo muito midiático, né? Muito na informática, tentar disseminar nas nossas redes privadas esse conceito da importância da água. Eu costumo frisar muito isso. Não é a importância da SEDAI. A SEDAI é apenas uma figura jurídica que tem o papel de fornecer, de tratar, de levar água e saneamento para as pessoas e tem que melhorar o seu atendimento, enfim. Mas é uma empresa pública. Mas as pessoas precisam entender que, sendo SEDAI estatal ou sendo um serviço municipal, ou seja, um serviço, ele tem que ser público, seja ele municipal ou estadual, para atender, as pessoas têm que começar a difundir essa ideia, a importância da água pública e a importância de se manter ela pública, né? E não só a produção, como alguns defendem. Nós temos que ter a produção, a distribuição, o tratamento, a coleta e o tratamento de esgotos. A produção, a distribuição de água e a coleta e o tratamento de esgotos. Isso é um ciclo fechado. Porque só assim o Estado brasileiro vai poder garantir às populações melhoria, de fato, na dignidade, nas condições de vida, vai poder garantir condições de igualdade sanitária. Porque senão a gente tem aqui no Rio um exemplo que é muito citado, Rocinha, São Conrado. Cara, o morador de São Conrado, que mora na casa ou no apartamento que vale milhões de reais, se a Rocinha não tiver saneamento, meu irmão, ele vai lá na praia e vai encontrar as doenças de veiculação hídrica ali, porque aquele morador da comunidade não tem acesso à dignidade. Na época do Cabral, naqueles movimentos que nós vivemos em 2015, 2015 não, na época da Copa do Mundo, eu lembro que o Sérgio Cabral, ainda governador, ele falou, não, nós vamos fazer um teleférico na Rocinha e tal. A população da Rocinha falou um rotundo não, a gente quer saneamento. Então, a gente precisa desse nível de consciência da população. Saneamento é direito, e direito não se pede, direito se exige. Eu tenho um orgulho de ser trabalhador da SEDAI e atendo a todos e todas da mesma maneira, porque eu sou, quando estou com esse uniforme, eu sou seu empregado. Eu sou seu servidor. A questão do servidor público está muito amarrada a isso. O servidor público não é um marajá, como a mídia insiste em falar. O servidor público é aquela pessoa imbuída do compromisso de atender a população com igualdade, mas principalmente aqueles que não têm as condições financeiras de pagarem por serviços privados. Então, o servidor público ele é concursado, né, e tem uma coisa que as pessoas questionam muito, a estabilidade, para que ele não fique refém da politicagem, daquele político do momento que vai dizer que ele tem que fazer a coisa errada. E eu não estou fazendo defesa de ninguém que faça a coisa errada. Errou, tem que pagar de acordo com a legislação vigente. Agora, nós precisamos de garantias mínimas de trabalho.
eu, como empregado da SEDAI, eu tenho um compromisso com a população e com o meio ambiente. Porque se eu trabalhar errado, eu posso impactar a sua vida diretamente e impactar o meio ambiente, que é o meu objeto de trabalho. Então, assim, isso tem que ficar muito claro. E aí a população vai nos ajudar indo para as ruas ou para as redes sociais e dizendo não à privatização da SEDAI, não à privatização da água. Muito próximo daquele movimento que fizeram na década de 90 do petróleo é nosso. Só que você vive sem petróleo, você vive sem carro, você, se não tiver gasolina, você vai de bicicleta, vai a pé. Agora você não vive sem água. Então o povo brasileiro tinha que falar de um basta a privatização, essa tentativa de privatização, e falar a água é nossa. Porque a Europa já falou isso, a América do Norte já falou isso, Cochabamba na Bolívia já falou isso, Uruguai já falou isso, a Argentina já falou isso. E aqui no Brasil, esses políticos de ocasião aí, esses oportunistas, estão entregando a nossa água para a iniciativa privada com a cara mais lavada do mundo. Isso é um absurdo. A gente está colocando em risco a sobrevivência do nosso povo, a existência da nossa população. Tá certo, Ari. Só trazer uma pergunta aqui, a Camila Rizini, que está acompanhando a nossa live, ela fez uma pergunta aqui para a gente. Como é que você viu a aprovação desse marco no Senado? Porque a gente falou muito da aprovação dele na Câmara, mas também teve a aprovação no Senado com 65 votos a favor e 13 contra. Como é que você viu isso? Isso é muito lamentável e isso diz mais sobre quem são os senadores que estão lá do que sobre nós. Somos os trabalhadores e usuários do sistema. Se 65 senadores votaram pela privatização, em última análise, que é isso, a privatização da água, do acesso à água, alguns votaram na ignorância, é possível, mas boa parte deles votou sabendo, consciente, que estavam abrindo o mercado que deveria ser, não, ou melhor, criando um mercado, né, que deveria continuar na mão do Estado, para que pudesse, a 11445, desculpe eu fazer uma interrupção para explicar a companheira, é de 2007. Nós estamos em 2018, 2020. Ela tem 13 anos, né? Aproximadamente. Ela não se consolidou. Eu costumo fazer uma comparação com a SEDAI, né? Para que as pessoas do Rio de Janeiro entendam. A SEDAI tem aproximadamente 54 anos de existência, né? Os 40 primeiros anos que a SEDAI se estruturou, ela veio se reordenando e sobrevivendo aos políticos do momento. Mas a primeira coisa que aconteceu quando você unificou, centralizou as empresas de saneamento que nós tínhamos no estado do Rio de Janeiro, que era Sanerj, ESAG e A gente teve um probleminha aqui com a conexão do Ari, mas daqui a pouco ele tá voltando. Deu uma travadinha. Voltou. Vai lá, pode continuar. Só para resumir. Acabou com a mortalidade infantil, porque você começou a fornecer água para as pessoas, né? E ao longo desses anos todos as coisas foram se ajeitando. Agora que a empresa chega, quando eu falo do 1 bilhão de lucro, esse 1 bilhão de lucro é a coroação desse processo de unidade de gestão, de busca da qualidade dos serviços. Quando nós entregamos água para 11 milhões de pessoas, isso não é qualquer número. Tem um instituto aí que se avoca, ele é o porta-voz das empresas privadas, chama-se Trata Brasil. Ele faz um compilado de dados e divulga, né? Ele costuma dar exemplo de Niterói. Eu moro em Niterói há 20 anos. Morei no Rio de Janeiro a minha vida inteira e estou há 20 anos radicado em Niterói. Não tem como você comparar
uma empresa que atende a um município com 500 mil pessoas, que é a Águas de Niterói, com uma empresa que atende 64 municípios, inclusive entrega água para Niterói, e nesses 64 municípios ela atende 11 milhões de pessoas. Então é fácil você comparar, falar que uma empresa que atende 500 mil pessoas produz, sem contar que quando a Águas de Niterói foi criada, foi privatizada, ela pegou todo o sistema pronto que a SEDAI deixou. Então é fácil ganhar dinheiro assim. Então, é por isso que, respondendo a companheira que falou lá em cima, Camila, o Senado Federal, os 65 votos a favor, são 65 votos de senadores que não representam os interesses sociais do povo brasileiro. Tá certo. Conversei com a Ari Girota. Muito obrigado, é sempre bom bater um papo com você. A gente aprende muito, a gente troca muita ideia, a gente recebe muita informação legal. O Ari, que ele é trabalhador da SEDAI e presidente do Sindiágua. Muito obrigado e vou deixar aberto para você fazer a divulgação que você quiser, Ari. Bom, eu primeiro, Diego, eu quero agradecer a você, a todos os companheiros aí do Sintuperj, enfim, que nos ajudam nessa luta. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no Rio de Janeiro. Não é só a SEDAI que eles querem privatizar as universidades, as autarquias. Na verdade, é um projeto de resgate do projeto de privatização da década de 90 do Marcelo Alencar. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. É um projeto do grande capital, do Estado mínimo. Então, eu quero convidar todos e todas para que nos ajude nessa campanha e que a SEDAI hoje é a protagonista nesse momento, porque é a bola da vez, né? E vamos fazer esse enfrentamento. Nós temos algumas páginas na internet, que é Água Boa para Todos, no Instagram e no Facebook, e tem agora O Rio Não Está à Venda, O Rio Não Se Vende também, que é uma campanha que está sendo tocada por movimentos sociais e trabalhadores das universidades, do Estado. E temos o FOSPERJ também, que é um fórum dos servidores públicos do Estado, que está aí na defesa do interesse coletivo, diferentemente do que se fala, que é questão corporativa, não. É uma questão de sobrevivência. As pessoas hoje que estão sendo socorridas em relação ao Covid-19 não estão no hospital privado, não. É o Sistema Único de Saúde que está atendendo a eles. É o Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, que está prestando socorro às populações. É a universidade pública que está desenvolvendo serviços alternativos para atender a questão do Covid-19. Então, essa luta é uma luta nossa, da nossa sociedade. O que é público é de todos, o que é privado é de poucos. Com essa frase eu encerro aí e agradeço mais uma vez aí essa oportunidade de estar com você, com seus ouvintes aí, com seus espectadores. Muito obrigado e vamos na luta aí. É certo, brigadão, Ari. Já aproveito para fazer uma chamada para a nossa live de amanhã, a live que faz parte da série Desafios Históricos para o século XXI. O bate-papo de amanhã tem como tema o patriarcado brasileiro e a luta feminista, com a participação da professora Alery Correia e da médica Caroline de Oliveira. Curta as nossas páginas, compartilhe os nossos conteúdos e interaja conosco para que nós possamos construir a nossa utopia, baseada naquilo que Darcy Ribeiro sonhou para o nosso povo. Casa, comida, remédio, trabalho e água também. Valeu e até a próxima. Valeu, Utopia, show de bola, Tiago, um abraço.